para que o nome de Jesus Cristo, este nome que está acima de todo nome, continue sendo exaltado e glorificado nas maiores alturas. Estamos de volta mais uma vez para levar a todos a mensagem genuína do Evangelho de Cristo Jesus. Tema da mensagem de hoje, pastora Sara: a oposição ao Evangelho. Fique conosco até o final deste vídeo. Vai ser uma bênção com certeza. Compartilhe com os seus amigos, dê aquela apertadinha no sininho, deixe o seu like, faça aquele comentário e, é claro, não esqueça de se inscrever em nosso canal. Glória a Deus. Agora, preste bastante atenção, porque Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. O texto de hoje para a nossa meditação está no livro de Atos dos Apóstolos, que é o 5º livro do Novo Testamento, Atos capítulo 4, a partir do versículo 1. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, meus amigos, que texto maravilhoso! Estamos aqui no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Este livro, que é um livro histórico do Novo Testamento, aliás, o único livro do Novo Testamento reconhecido como livro histórico. É muito importante que você leia este livro na sua íntegra. Mas hoje nós vamos começar aqui o capítulo 4, porque narra, descreve o que aconteceu lá em Jerusalém, nos primeiros dias de atividade da Igreja de Jesus, depois que o Espírito Santo revestiu os apóstolos e mais alguns irmãos e irmãs que estavam presentes no cenáculo, em torno de 120 pessoas. Então, este capítulo 4 é muito importante e nós, com base no texto, separamos 2 tópicos para melhorar aqui a nossa compreensão do texto. Vamos, pastora Sara, agora para o primeiro tópico desta mensagem. O incômodo das autoridades. Texto bíblico. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Pois é, meus irmãos, meus amigos, este primeiro tópico aqui da mensagem, baseado aqui nestes 3 versículos que a pastora Sara acabou de ler, é muito importante. Sabe por quê? Porque as autoridades da época ficaram incomodadas com o que estava acontecendo. O que foi que aconteceu? O capítulo 3
descreve que Pedro e João iam entrando na porta, no templo, através da porta formosa, mais ou menos às 3 horas da tarde. O texto do capítulo 3 fala da hora nona. No calendário judaico, a hora nona é a mesma coisa para nós aqui, de 3 horas da tarde. Pois é, naquela tarde e noite, Jesus curou um coxo de nascença. E exatamente por causa daquela cura, toda a cidade ficou alvoroçada, porque a notícia correu. E as autoridades, conforme está aqui no texto, ficaram incomodadas. Como hoje. Ainda hoje as autoridades ficam preocupadas, ficam incomodadas quando alguém tem coragem de pregar a verdade. Por isso que eu estou sugerindo que vocês leiam todo o livro de Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva, e até hoje, continua sendo perseguida porque a maioria das autoridades não querem saber de Deus. A verdade incomoda. Foi assim naquele tempo e continua acontecendo nos dias de hoje. Nós vamos agora passar para o segundo tópico. Continue conosco. Amém? O crescimento em meio à perseguição. Preste bastante atenção. O crescimento mesmo no meio da perseguição. Leia agora o texto, pastora. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Pois é, meus irmãos, meus amigos, está aqui. Ao invés das autoridades darem glória a Deus pelo milagre, incomodados mandaram prender Pedro e João, que eram exatamente os dois que oraram pelo coxo. Jesus curou o coxo e naquela tarde e noite, diz aqui o texto, que o número de pessoas que se arrependeram, que se converteram a Cristo, aumentou para 5.000, de onde nós deduzimos que houve um acréscimo de 2.000 pessoas. Hoje, para a gente ganhar 2.000 pessoas para Jesus, assim, só de uma vez, é muito difícil. Mas naquele tempo, Jesus agia de maneira extraordinária, claro, como continua também agindo hoje. Hoje no Brasil, eu creio que 20% da população brasileira já se converteu a Cristo, em torno aí de 40 milhões de pessoas que têm ouvido a palavra de Deus, que têm dado crédito, se converteram. Mas naquele tempo, apesar das perseguições, prisões, mortes, mais tarde, nós vamos prosseguir aqui no livro de Atos, mais tarde o próprio Herodes mandou decapitar Tiago, mandou prender preso, Deus agiu, enviou o seu anjo, e era assim. Hoje não é diferente. Hoje milhares de cristãos são mortos em todo o planeta. Por mês são milhares, por dia também. Por quê? Porque a verdade incomoda. E a igreja primitiva não abria mão da verdade. Que exemplo a igreja primitiva deixou para nós? Que legado! Porque hoje as pessoas querem pregar um evangelho light, um evangelho palatável, para fazer média com as pessoas. Não, amigo. Se você é pastor que está me ouvindo e está pregando esse tipo de evangelho, eu creio que Deus não está satisfeito com a maneira como você está pregando o evangelho. João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amigo, eu tenho certeza absoluta
que o Espírito Santo, que me inspirou e está me inspirando para levar essa verdade até vocês, eu creio que ele está falando profundamente com alguém. Porque alguém pensa que vida cristã é um mar de rosas. Não é, não. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este levar a cruz aqui fala de quê? Fala do preço que o verdadeiro cristão tem que pagar se é que você, amigo, deseja ser um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão tem que estar preparado, inclusive, para morrer por causa do evangelho, se necessário for. Lembre-se que o maior exemplo desta verdade, é o próprio Jesus, que deu a sua própria vida lá na cruz do Calvário, para que hoje nós também tenhamos a mesma coragem de dar a nossa própria vida, se necessário for, por causa da verdade. É isto que o pastor Jairo tem feito ao longo da sua vida. Por isso, aceite a Jesus Cristo hoje. Aceite este verdadeiro desafio e seja uma verdadeira testemunha de Jesus. Agora eu quero orar por você, porque o Espírito Santo vai lhe capacitar. Ele está chamando você por meio desta palavra, desta mensagem. E você pode hoje dizer agora para Deus, para o Espírito Santo, eis-me aqui, conta comigo. Amém? E vou orar por você agora. Paizinho querido, aquilo que eu recebi de ti, eu entreguei aos nossos milhares de ouvintes, milhares de assistentes que estão conosco através deste canal. Pai, eu te apresento todas as pessoas que estão dizendo, Paizinho, conta comigo, eis-me aqui. Pai, eu entrego estas pessoas em tuas mãos. Se elas querem te servir de verdade, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida, dá para todas estas pessoas sabedoria, coragem, intrepidez e também muita sabedoria para continuar esta jornada até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém, amém e amém. Amigos, graças a Deus pela palavra do Senhor. E agora nós vamos orar pelo Brasil, porque o Brasil está precisando da verdade. É a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que vai mudar a vida do Brasil. Vamos orar pela nossa nação. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento mais de 200 milhões de almas espalhadas por este imenso Brasil. Homens e mulheres que precisam ter um verdadeiro encontro contigo, meu Deus. Paizinho, salva esta nação. Livra esta nação do caos. Caos espiritual, caos econômico, caos político, caos na área da saúde, caos na área da educação, caos na área na área da segurança. Meu Deus, causa caos também na área da infraestrutura das nossas cidades. Paizinho, livra o Brasil do caos. Obrigado, meu Deus, porque é um privilégio orar por esta nação. Obrigado, meu Rei, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos. Estejam conosco em nosso próximo vídeo, se Deus quiser, ainda sobre este capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. A graça do Senhor Jesus, o santo amor de Deus nosso Pai, a maravilhosa consolação do Espírito Santo esteja com todos os nossos irmãos e amigos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.